Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a matriz mudança de base, vamos falar também o que são matrizes semelhantes, fazer alguns exemplos e demonstrar também algumas propriedades relevantes aí sobre a matriz mudança de base. Então, para a gente começar, eu preciso primeiro definir o que é o operador identidade. O operador identidade é um operador linear que ele leva um vetor no espaço nele mesmo, tá? Aqui a gente está considerando que esse espaço V é um espaço de dimensão finita igual a n, e aí esse operador linear aqui, ele faz isso, né? Ele leva um vetorzinho nele mesmo. Esse tipo de operador, o operador identidade, ele tem algumas propriedades, tá? E a primeira delas que compensa a gente falar é que ele é um isomorfismo. Ou seja, este operador ele é bijetivo, né? E ele é claramente bijetivo, pois primeiro a gente está assumindo, né, que a dimensão é finita, então a gente pode usar o teorema do núcleo-imagem, e além disso, o núcleo dessa transformação aqui, ó, só tem o zero, né? É imediato observar que o núcleo dessa transformação só tem o zero, e aí, consequentemente, por conta do teorema do núcleo-imagem e também pelo fato dela ser injetiva, então ela vai ser bijetora, e aí, consequentemente, vai ser um isomorfismo. Uma outra propriedade interessante deste operador em particular é o seguinte: se eu pegar uma base aqui, ó, seja alfa uma base desse espaço V, nós temos claramente que a imagem de cada vetor da base dá, obviamente, o vetor. Afinal de contas, essa transformação leva um vetor nele mesmo, tá? E aí, portanto, isso aqui eu posso reescrever como sendo, se eu fizer como uma combinação linear dos vetores da base, então isso vai ficar assim, ó, 0 vezes V1, etc., até 1 vezes VJ, mais etc., até 0 vezes Vn. E o que eu quero, né, o que eu quero concluir com isso? Se para cada J, na verdade, o que vai aparecer vai ser um 1 na posição J, então quando eu construir, né, a matriz dessa transformação aqui, deste operador com relação a essa base alfa, isso vai dar precisamente a matriz identidade de ordem n. Tá? Aqui, lembrando, claro, que a dimensão do espaço que a gente está lidando, ele é n. Então, por isso, ele vai dar a matriz identidade de ordem n ali. Tá bom? Então, esses são fatos importantes a respeito do operador identidade que vão ser relevantes para a gente poder definir o que é a matriz mudança de base. Tá? Então, legal. Vamos continuar aqui. Para continuar, eu vou pegar duas bases diferentes de V. Então, sejam agora, tá? Alfa, uma base de V, e beta, uma base diferente de V também. Base de V, e vou pegar, além disso, um vetor Z no espaço vetorial V. Tá? E aí, com isso, nós temos o seguinte. Se eu quiser construir o vetor de coordenadas da imagem desse vetor Z pelo operador identidade, ou seja, se eu quiser calcular isto aqui, ó, com relação à base beta, então se eu quiser calcular, isso aqui quer dizer o seguinte, é o vetor de coordenadas da imagem do vetor Z, tá, pelo operador identidade na base beta. Isso aqui, na verdade, é o produto da matriz deste operador com relação às bases alfa e beta, vezes o vetor de coordenadas desse vetor Z com relação à base alfa. Tá certo? Bem, quem que é essa matriz aqui? Ó? Quem que é essa matriz? Essa é a matriz da transformação linear, é a matriz do operador, né? Então essa matriz ela é construída da seguinte maneira. Ela é construída de tal forma que cada uma das colunas corresponde à imagem de cada um dos vetores da base alfa, ao vetor de coordenadas de cada uma das imagens dos vetores da base alfa na base beta. Tá certo? Então, a primeira coluna, né, é a imagem do V1, o vetor de coordenadas da imagem do V1. A segunda coluna vai ser o vetor de coordenadas da imagem do V2, etc. E aqui eu continuo até chegar no último elemento da base, tá? E aí vai ser o vetor de coordenadas da imagem do Vn na base beta, ok? E é assim que a gente constrói, na verdade, a matriz da transformação linear. Mas aqui tem um detalhe, né? Qual que é o detalhe? Como essa transformação é a transformação identidade,
Então, isso aqui é igual a Z, este cara é igual a V1, este cara aqui é igual a V2, e assim por diante, este cara aqui é igual a Vn. E aí, portanto, qual que é a conclusão disso tudo aqui? A conclusão é a seguinte, que o vetor de coordenadas de Z na base beta, ele corresponde, na verdade, a essa matriz que ela é formada pelo vetor V1, vetor de coordenadas do V1 na base beta, vetor de coordenadas do V2 na base beta, e assim por diante, né? Esses caras entram como coluna dessa matriz, tá? Vezes o vetor de coordenadas de Z na base alfa. E essa matriz aqui é a matriz da transformação linear. Esse aqui é a matriz do operador identidade com relação às bases alfa e beta. Tá? E aí, portanto, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, eu estou pegando o vetor de coordenadas de Z na base alfa, multiplicando por essa matriz aqui, isso está me dando o vetor de coordenadas de Z na base beta. Então, essa matriz aqui ela está funcionando como sendo uma ponte entre o vetor de coordenadas na base alfa e o vetor de coordenadas na base beta. Então, portanto, essa matriz aqui, ó, essa matriz, que é a matriz da transformação linear, do operador linear no caso, tá? Com relação às bases alfa e beta, é o que a gente chama de matriz mudança de base. Que afinal de contas ela está fazendo essa ponte, né, entre a base alfa e a base beta. Então essa matriz é a matriz mudança de base. No caso aqui de alfa para beta. Então essa matriz ela muda de alfa para beta. Então a matriz mudança de base nada mais é do que a matriz da transformação linear, é a matriz do operador linear, no caso, com relações às bases alfa e beta. Beleza? Então, para a gente fixar aqui, ó, vamos fazer um exemplo que vai ser o seguinte, ó, dadas essas bases aqui do R2, tá? Então, eu vou pegar duas bases do R2, essa aqui, uma base, e a seguinte, uma beta. Vamos encontrar aqui, então, a matriz mudança de base. Encontrar essa matriz mudança de base que leva de alfa para beta. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Para construir a matriz mudança de base, então, essa matriz desejada, tá? Mudança de base que leva de alfa para beta, eu preciso encontrar. Se eu chamar esses caras aqui, ó, né, de V1, esse aqui de V2, esse aqui de W1, esse aqui de W2, o que eu preciso encontrar é o vetor de coordenadas de V1 na base beta, o vetor de coordenadas do V2 na base beta, e colocar nessa matriz como coluna. É assim que eu vou construir, né? Se eu quero encontrar o vetor de coordenadas de V1 na base beta, eu preciso, na verdade, encontrar o quê? Eu preciso escrever o vetor 1 e 1 como sendo uma combinação linear dos vetores que estão na base beta. E se eu quero encontrar o vetor de coordenadas de V2 na base beta, eu preciso pegar o vetor 1 e menos 1, né? E escrevê-lo na base beta também. Legal. Então, neste caso, eu preciso resolver, então, dois sistemas lineares aqui, ó. O primeiro, né, para a primeira equação ali, que é o seguinte, que eu vou ter, na verdade, 2a igual a 1 e 3a mais b de bola igual a 1 também. Da primeira equação, eu acho que o a é igual a meio. Da segunda equação, eu acho que o b é igual a 1 menos o 3a, ou seja, 1 menos 3 sobre 2. Isso vai dar menos meio. E da segunda equação, eu faço algo semelhante. Eu vou também cair num sistema linear, tá? Praticamente idêntico, que ele vai ser 3c igual a 1, 3c mais d de dado igual a menos 1. Aqui eu acho que o c é igual a meio. Eu acho que o d aqui ele é menos 1 menos 3c, que é menos 1 menos 3 vezes meio, certo? Isso vai dar menos 5 meios. E aí, portanto, o que a gente tem? A gente tem que o vetor V1, né, escrito na base beta, ele tem coordenadas dadas por quem? Ele tem coordenadas dadas por meio e menos meio. E o vetor V2, escrito na base beta, ele vai ter coordenadas meio e menos 5 meios. E aí, portanto, a matriz mudança de base, neste caso, né, que muda da base alfa para a base beta, vai levar esses dois vetores aqui como coluna. Então, essa matriz aqui ela é formada como sendo meio menos meio e meio menos 5 meios. Então, essa é a matriz mudança de base para este caso aqui. Perfeito?
Então, para a gente finalizar essa aula, tem dois resultados que valem a pena serem discutidos, relacionados à matriz de mudança de base. E eu começo com esse aqui, que diz o seguinte: dadas, né, duas bases, alfa e beta, de um espaço vetorial V de dimensão finita, então a matriz de mudança de base, que muda da base alfa para beta, ela é uma matriz inversível, e a inversa dessa matriz é a matriz de mudança de base, que muda da base beta para a base alfa. Tá? Então, para a gente demonstrar esse resultado, a gente vai usar alguns fatos dessa aula, e de aulas anteriores também, tá? E eu começo observando que o operador identidade ele é um isomorfismo, tá? Isso significa que existe um operador inverso aqui, ok? Tal que a composição do operador identidade com seu inverso dá exatamente o operador identidade. Claro, aqui é imediato perceber que a inversa do operador identidade é o próprio operador identidade. E aí, com isso, se eu procurar, na verdade, a matriz da transformação, né, desta composição aqui, ó, com relação à base beta, por exemplo, isso aqui vai dar a matriz identidade de ordem n, se eu supor que o meu espaço vetorial V tem dimensão n. Eu já disse que ele é de dimensão finita, então, se ele for de dimensão n de nada, isso aqui vai dar a matriz identidade, tá? E aí, um fato anterior que vimos em outra aula é que é o seguinte: se eu tenho aqui a composição de duas transformações, em particular dois operadores, isso aqui transforma num produto de matrizes. Isso aqui, na verdade, é a matriz mudança de base com relação que muda da base alfa para a base beta, vezes aqui o operador inverso, né? É a matriz do operador inverso com relação às bases beta e alfa. E do lado de cá eu tenho a matriz identidade. E é isso aqui, este fato aqui me garante, este fato aqui por completo, né? Como eu tenho o produto dessas duas matrizes dando a matriz identidade, então isso garante para mim que essa matriz aqui, ó, ela é inversível. E se ela é inversível, eu posso simplesmente calcular, multiplicar pela inversa dos dois lados para obter o seguinte, que a matriz aqui, ó, deste operador inverso, com relação a essas bases, beta e alfa, é, na verdade, a inversa dessa matriz aqui, mudança de base, que muda da base alfa para a base beta. E aí a gente tem esse resultado. E aí, para finalizar, falta só um detalhe, que é o seguinte: como o operador inverso, o operador identidade inverso é, na verdade, o operador identidade, eu vou finalizar aqui, concluindo, chegando no resultado, que o operador, aqui é o operador identidade, e aí, portanto, a gente tem a matriz mudança de base aqui. E aí, só para a gente ler o que está escrito aqui, o que aqui está dizendo é: a matriz que muda de beta para alfa é a inversa da matriz que muda de alfa para beta. E aí a gente tem o resultado conforme desejado, beleza? E aí temos mais um outro resultado que vale a pena ser discutido, que ele diz o seguinte: se a gente tem duas bases, né, alfa e beta, de um espaço vetorial V, a gente tem que ter um operador linear em V, então a matriz da transformação com relação à base alfa, ela se relaciona com a matriz da transformação com relação à base beta, de acordo com essa igualdade, em que essa matriz P aqui é a matriz de mudança de base, que muda da base alfa para a base beta, tá? Então, para a gente demonstrar esse fato que é relativamente tranquilo também, então eu tenho que a transformação, no caso o operador aqui, né, ele pode ser escrito como sendo uma composição do operador identidade com esses outros dois operadores aqui, ó, tá certo? E aí, se eu calcular, né, a matriz dessa transformação linear com relação à base alfa, isso aqui vai dar, então, a matriz dessa composição aqui com relação à base alfa, tá certo? Só que, usando o mesmo resultado que a gente usou no teorema anterior, como eu tenho composição aqui, eu posso separar isso aqui como sendo um produto de matriz, né? De matrizes. E isso aqui, na verdade, vai dar o operador, a matriz do operador identidade com relação às bases alfa e beta, aqui no caso é a matriz mudança de base, vezes aqui a matriz deste outro operador aqui com relação às bases alfa e beta. Beleza? E aqui, de novo, como eu tenho uma composição, posso separar como um produto novamente. Então, isso aqui é
a matriz de mudança de base, que muda da base beta para a base alfa. E aqui, então, posso escrever como sendo, né, a matriz da transformação com relação à base beta. E aqui, novamente, a matriz de mudança de base com relação que muda da base alfa para a base beta. Beleza? E aí, se eu chamar aqui de P, pelo resultado que a gente viu anteriormente, isso aqui é o P-1, essa matriz é inversível, né? Essa matriz é a matriz de mudança de base, ela muda da base alfa para a base beta, estou chamando ela de P. Este camarada aqui é a matriz inversa, que muda da base beta para a base alfa, e a gente viu no resultado anterior que ela é a matriz inversa de P, e aí, portanto, a gente tem o resultado. E aqui a gente conclui aqui tendo o resultado desejado. E aí aqui uma coisa que é relevante a gente falar, inclusive vai ser importante para a gente no final do curso, quando a gente vai discutindo autovalores e autovetores e diagonalização de operadores, é que essas duas matrizes aqui, ó, a matriz da transformação com relação à base alfa e a matriz da transformação com relação à base beta, são chamadas de semelhantes. Então essas matrizes são chamadas de semelhantes, pois existe, né? Existe uma matriz P inversível, tal que P vezes essa matriz é igual a essa matriz da transformação do operador com relação à base beta vezes P. Ou seja, quando a gente tem, subindo aqui rapidamente, quando a gente tem essa estrutura, tá? Quando existe essa matriz P que liga duas matrizes diferentes, tá? A gente diz que essas matrizes são semelhantes. Então, nesse caso, essas matrizes são semelhantes e a gente vai precisar desse resultado aqui em particular lá no finalzinho do curso. Beleza, pessoal? Então é isso. Por esse dia só. Muito obrigado.